Olá, tudo bem? Sou o César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Nesse tutorial vamos ver como criar um pesquisar em categoria e subcategoria. Esse categoria e subcategoria é um campo do tipo select, então vamos fazer com o PHP. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesta videoaula através do link disponível abaixo do vídeo. Portanto, o que será implementado seria este campo aqui, o primeiro, categoria, no qual ele é um select. Aqui ele vai trazer essas informações do banco de dados. Então, aqui eu vou escolher, por exemplo, categoria viagens. Se eu vier aqui no banco de dados, eu tenho categoria viagens, água e alimentos. Corretamente, ele carregou. Agora, eu quero que ele carregue aqui, ele vai carregar somente as subcategorias relacionadas a viagens. Aqui, por exemplo, viagens, ele carregou o carro. Agora, se eu escolher água e alimento, ele vai carregar água e gelo, correto? Então, aqui eu vou escolher viagens, carros e vou pesquisar. E aqui ele trouxe todas as empresas relacionadas que possuem a categoria viagens e subcategorias carro. Portanto, ó, categoria viagens é um. Se eu for em subcategorias, quem pertence a um? Somente o carro. Pertence à categoria 1, somente os carros. E agora eu vou ver as empresas que pertencem a essa subcategoria. E como subcategoria é 3, se formos ver aqui o último item é o 3, refere-se a CM aluguel de carro. Se viermos ver aqui, realmente ele trouxe CM aluguel carro. Portanto, vamos implementar agora isso. Para começarmos, vamos criar o banco de dados. Esse banco de dados, o backup dele, está disponível abaixo do vídeo. Há um link, então você pode baixar o código-fonte e nele tem essa base de dados aqui. Ao baixar essa base de dados, agora vamos importar para o nosso PHPMyAdmin. Então aqui eu já tenho minha base de dados chamada Cell, que é essa que eu utilizo para criar os tutoriais. E vou agora aqui importar. Importar, escolher. Vou escolher aqui a base de dados e vou executar. Com a base de dados pronta, agora eu vou pegar o meu Notepad++ e vou criar um arquivo chamado index. Então, nossa página principal, index, extensão PHP. E aqui vou colocar a estrutura básica do HTML. Eu já vou colar aqui só para agilizar. Então, eu coloquei a estrutura básica do HTML, o cabeçalho. Aqui somente eu coloquei uma coisa diferente, seria o CSS relacionado ao nosso seletor do CSS responsável em apresentar a palavra carregando. Eu abri aqui o corpo, já vou finalizar aqui o corpo. Colei aqui. Agora eu vou criar o formulário, então vai ser 2 select. Eu já vou copiar aqui novamente um select pronto para agilizar também a aula aqui. Então, eu só abri a tag form, então eu preciso finalizar essa tag form aqui embaixo. E aqui eu criei um label, a categoria, e aqui eu coloquei um select. E dentro desse select eu coloquei uma instrução SQL. Então aqui eu preciso selecionar as categorias. Legal, a nossa tabela categoria, ela já existe aqui no banco de dados, ela já está correta. Agora eu preciso fazer a conexão com o banco de dados para poder buscar essas informações. Eu vou criar aqui um novo arquivo, vou salvar como e vou colocar aqui conexão extensão PHP. Então, a nossa conexão. No conexão, a mesma coisa, eu já vou copiar uma conexão pronta, no qual eu coloco o servidor, o usuário, todas essas informações são padrões do WAMP Server, somente aqui a base de dados, que a nossa base chama-se Celc. E aqui eu fiz a conexão, correto? Agora que eu já fiz essa conexão, eu preciso incluir esse arquivo conexão aqui no nosso index. Vou abrir o PHP, vou colocar include, underline 11, abro parênteses, vai ser o nosso arquivo conexão PHP. É este arquivo que eu quero incluir. Portanto, através dessa instrução, eu estou dizendo que ele inclua tudo que estiver dentro deste arquivo conexão. Preciso fechar o PHP, já vou fechar aqui o arquivo conexão. Agora que eu já fiz a conexão,
ele já vai carregar para mim o select aqui. Vamos ver o resultado. Está aqui. Se eu clicar aqui em categoria, podemos ver que ele trouxe as categorias que há no banco de dados. São essas três: viagens, água e alimento. Água e viagens. Legal. Agora vamos precisar fazer a nossa subcategoria. E a nossa subcategoria ele deve carregar automaticamente conforme este select aqui. E para fazer esse popular próximo select conforme o anterior, eu vou utilizar esse tutorial aqui. Então você já tem esse tutorial, inclusive eu vou colocar aqui o link com o tamanho da fonte é maior. Você pode pausar a videoaula e copiar este link, porque deste link eu vou utilizar o código fonte. Então abaixo do vídeo tem o código fonte, você pode baixar clicando aqui. Então você baixa agora. Tendo baixado este código fonte, vocês vão ter este código aqui. Então já baixei ele, então vocês já podem extrair. Eu vou extrair aqui o arquivo. Ao extrair, vai ter estes arquivos aqui: nosso index, salvar post e subcategoria. O que importa agora, primeiro, é o index. Então eu vou abrir aqui o index. E aqui no index podemos ver que temos o select, o subcategoria, correto? E no qual eu tenho aqui o JavaScript. Então aqui primeiro o J é SAP, então eu vou copiar ele aqui, vou colar aqui abaixo do form. Em seguida eu preciso colocar o JavaScript, portanto eu já vou colocar aqui também o JavaScript. Podemos ver que eu estou colocando o link da internet, portanto caso você esteja testando sem internet não vai funcionar. Ele precisa estar conectado à internet, caso contrário você precisa colocar esses arquivos dentro do seu próprio computador para poder executar sem internet. E aqui temos o script. Esse script aqui eu não vou explicar novamente, porque você pode ver esse tutorial aqui, no qual eu explico como é feito, como que ele funciona, essa função do JavaScript. Então nesse tutorial não vou explicar novamente. Ok? Só preciso alterar aqui os nomes. Então vamos aqui, podemos ver que eu coloquei ID categoria. Então se eu coloquei aqui ID categoria, a mesma coisa aqui deve ser, ó, ID categoria, legal. Então aqui eu não preciso alterar nada. Aqui podemos ver que ele está chamando o arquivo subcategoria post. Ó. Mas nosso não é subcategoria post, somente é subcategorias. Então eu vou copiar este nome aqui, subcategorias, copiar, criar um novo arquivo, salvar como subcategorias, extensão PHP. Aqui, para criar ele, eu vou pegar como exemplo aqui desse que foi baixado, do preencher. Então já vou abrir ele, vou copiar toda a instrução aqui, copiei, já vou fechar para não ficar muita coisa aberta. Portanto, aqui eu preciso editar. ID categoria continua a mesma coisa, porque eu estou passando aqui o ID categoria. Somente o nosso select é diferente. Nosso select não é subcategoria post. Nossa tabela chama-se subcategoria. Vou abrir ela aqui, estrutura, copiei o nome da tabela, vou colar agora aqui. Então, selecione todas as subcategorias quando a categoria ID seja a coluna seja igual ao ID que eu estou passando aqui. Esse ID refere-se a esse ID que vem daqui. Por exemplo, se eu escolher água e alimento, ele vai ter o ID 1. Se eu escolher viagens e pousadas, ele vai ter o ID 2. Então, é esse ID. E ordene, ele vai ordenar aqui, vamos ver, pelo nome, correto? Eu vou ordenar pelo nome. E agora, aqui eu vou passar para o formulário, para o nosso select, o ID e também o nome. Então, é nome. E aqui não é mais subcategorias. Eu vou colocar diferente. Eu vou colocar aqui resultado subcategoria. Subcat.
Então, se eu alterei aqui o nome do nosso array para subcat, aqui eu também preciso alterar. Portanto, o nosso arquivo subcategoria já vai estar pronto. Aqui eu estarei recebendo o ID, que vai estar vindo deste campo aqui. Depois eu faço um select na tabela subcategoria, trazendo somente as subcategorias que possuem o ID que foi escolhido aqui no campo, ordenando pelo nome. Em seguida eu executo MySQL query para executar essa query. Em seguida, utilizo o MySQL fetch a source para mim ler os resultados. E daqui eu criei um while. Ele vai percorrer todos os resultados e vai colocar dentro de um array. Este array aqui que eu estou recebendo, eu estou passando através do Johnson para o nosso index aqui. Aqui eu estou recebendo, correto? Então, eu estou recebendo os valores daquele Johnson que eu estou passando. Agora, somente eu preciso alterar aqui as informações. Por exemplo, aqui, eu estou passando um array, correto? Aqui eu falei que eu estou passando um array. E neste array, eu estou passando o ID e o nome, correto? Se eu estou passando o nome, então aqui é a mesma coisa. Eu estou imprimindo o ID e aqui o nome. Legal. Já alterei aqui o necessário. E o restante eu não preciso alterar nada. Feito isso aqui, agora eu preciso criar agora um campo aqui, um select, para mim receber as informações. Se vocês abrirem o que vocês baixaram aqui, que eu falei para vocês baixarem do tutorial antigo, aqui vai ter um select. Então, eu vou copiar já esse select e esse botão aqui também, já junto. Vou fechar para não ficar aberto, colar aqui. Vou alterar somente o valor que apresenta em cima do campo, em vez de ser cadastrar, é pesquisar. E aqui o restante eu deixo igual, porque é subcategoria. ID subcategoria, correto. Vamos ver agora aqui, atualizar. Vou escolher a viagens e podemos ver que ele já carregou carro. Legal, muito fácil, viram? Água e alimento, água e gelo. Legal. Então, ele já está carregando. Conforme a categoria eu seleciono, a subcategoria é populada. Agora, precisamos criar o pesquisar, porque ele não está realizando a pesquisa ainda. Então, primeira coisa aqui, abaixo do nosso form, eu vou abrir o PHP, já vou finalizar o PHP. Primeiro, eu vou verificar se está vindo alguma informação do nosso post, se está sendo o nosso request é um post, se ele está vindo um post. Caso não, ele não deve entrar neste if. Então, ele só vai entrar neste if quando o usuário clicar no botão pesquisar. E aqui eu vou receber a primeira coisa, o ID da categoria. Já vou copiar aqui, ID categoria. Então, minha variável cifrão underline categoria vai receber através do método post as informações que estiverem sendo enviadas do campo chamado ID categoria. Agora que eu já recebi o ID categoria, eu vou também receber o subcategoria. Então, aqui, ó, ID subcategoria, o campo chamado ID subcategoria. Tudo que eu receber do campo chamado ID categoria, ID subcategoria, através do método post, atribua para uma variável chamada ID subcategoria. Portanto, estou recebendo a categoria e subcategoria. Agora eu vou criar um select. Então, aqui, result vai ser o nosso pesquisar, porque aqui eu vou criar um pesquisar. Vou colocar select, selecione para mim todos os dados situados na tabela empresa. Então, aqui eu tenho a tabela empresa, correto? Onde, where, categoria ID. Então, a coluna categoria ID, esta coluna aqui, categoria ID, o valor que está aqui seja igual ao valor que está vindo do campo ID categoria, do nosso formulário. Aspas simples, cifrão ID categoria,
and, e agora também eu vou colocar a subcategoria, porque eu também estarei pesquisando a subcategoria. Podemos ver aqui, eu vou copiar o nome correto, para não ter erro, subcategoria ID. Então, o valor que estiver na coluna subcategoria ID deve ser igual a este valor aqui. Aspas simples, colar aqui. Ok, então nossa instrução SQL já está pronta. Selecione todos os dados situados na tabela empresa, onde a coluna categoria ID possua o mesmo valor que há dentro desta variável que recebeu do campo chamado ID categoria, e a coluna subcategoria tenha o mesmo valor que seja igual ao valor que está vindo do nosso campo chamado ID subcategoria. Então, nosso campo ID subcategoria, este campo aqui, refere-se a este campo aqui, ok? Agora que eu já criei a instrução, eu preciso executar a instrução. Vou colocar aqui resultado, pesquisar, recebe. Vou executar aqui o MySQL, underline query, para mim executar a query. Primeira coisa, eu preciso colocar a conexão, e a conexão está dentro da variável con, e depois a instrução SQL. A instrução SQL está dentro desta variável. Então, toda essa instrução está dentro desta variável, então eu só coloco esta variável aqui. Agora que eu já pesquisei, eu vou criar um while para percorrer as informações. While, vou criar uma variável chamada linha, porque aqui vou trazer uma determinada linha do resultado. Então, vai ser o pesquisar. Vou utilizar aqui o MySQL fetch a source para mim poder ler as informações que estão dentro da nossa variável chamada, essa variável aqui, resultado pesquisar, porque ela possui o resultado que veio do banco de dados. Abro chave, fecho chave para mim percorrer o resultado. Aqui você pode criar tabela, qualquer coisa. Eu vou criar um simples eco aqui, sem muito detalhes, porque eu só quero apresentar como traz o resultado e não o layout. Então, por isso que eu não vou incrementar muita coisa. Então, minha linha pesquisar. E agora, o que eu quero que ele imprima para mim? Eu quero que ele imprima somente a coluna nome. Ele está trazendo todas essas informações porque eu coloquei aqui o asterisco. Eu posso colocar somente o nome assim, que ele já vai estar trazendo para mim o nome. Caso eu coloque asterisco, ele vai trazer para mim todas as colunas. E agora eu vou colocar concatenar aqui com uma quebra de linha. Ponto e vírgula. Vamos salvar. Vamos ver agora aqui o resultado. Atualizei. Vou escolher viagens e pousadas, carros, pesquisar. Legal, ele já trouxe todas as empresas de aluguel de carros. Caso eu escolha água e alimento, bares, ele vai trazer para mim todas as empresas relacionadas a bares. Vou escolher a categoria água e alimento, água e gelo, pesquisar. Distribuidora. Legal. Então, nosso pesquisar através de categoria. Ao selecionar o item da categoria, a nossa subcategoria é populada conforme a categoria, que foi selecionado aqui em cima. Então, nosso pesquisar ficou bem incrementado. Legal? Portanto, o objetivo era apresentar como pesquisar com categoria e subcategoria em um campo do tipo select, já foi feito. Só lembrando, caso você queira baixar o código-fonte, pode baixar através do link disponível abaixo do vídeo. Gostou do tutorial? Inscreva-se no nosso canal para receber mais tutoriais.